Bom Ok, dia a Nayara. todos e todas, né? Nós estamos gravando essa chamada para fins de publicação no nosso canal do curso. Agradeço a todo mundo que pôde participar, nesse link. Infelizmente, a gente não pode fazer todas as transmissões dessa maneira, porque tem um número limite, né, de pessoas na chamada do Meet. Então, obrigada pela participação. Nós vamos hoje fazer o primeiro momento de TeachNet, né, que é um momento de colaboração em que professores participam e contribuem com algumas reflexões sobre temas contemporâneos que fazem parte dessa demanda do curso. Contamos hoje com a participação da professora Kiara, que é uma professora da Universidade Federal de Campina Grande. Como eu já disse para vocês, apresentei anteriormente, é uma professora que participa de algumas atividades no curso, como o Núcleo de Estudos, né, um grupo certificado pelo CNPq na instituição. Vou apresentar de forma resumida o currículo dela. Professora adjunta da Universidade Federal de Campina Grande, doutora pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em psicopedagogia e graduada em pedagogia com habilitação em supervisão educacional pela UEPB. É membro do Núcleo de Estudos em Políticas e Representações Sociais da UFCG e também participa de outros dois grupos de estudo pertencentes ao UFPE e o IFPE. Trabalha atualmente com pesquisas que têm como foco representações sociais, educação infantil, formação de professores, educação inclusiva, bem como nas áreas de políticas educacionais, planejamento e avaliação da aprendizagem. Seja bem-vinda, professora Kiara. Gostaria de agradecer também a participação do intérprete Rodolfo, para que essa chamada alcance as pessoas de forma mais acessível. Pode ficar à vontade e fazer a sua fala e trazer sua contribuição de hoje. Bom dia a todos e a todas. Fiquei muito triste por não estar no YouTube ao vivo. Infelizmente, a gente já tinha um número mais elevado de pessoas, mas agradeço a participação de quem conseguiu entrar aqui no link. A gravação vai ficar disponível para que a gente possa divulgar para as outras pessoas que não puderam estar aqui presente ao vivo. E agradecer o convite da professora Nayara para estar aqui presente com vocês, fazendo uma pequena conversa para que a gente possa dar início às atividades do curso. Um curso que foi pensado por todas nós, né? Eu participei da elaboração do projeto do curso, da aprovação também do curso na CAPES, e é um curso que a gente tem muito carinho e, e orgulho de ter participado dessa elaboração, porque a gente percebe que é um curso que vai, sim, ajudar a pensar mais, a, a melhorar a prática, e a gente teve essa iniciativa a partir desse intuito, né, de um curso que possa realmente impactar a todos os professores, licenciandos, né, que se formaram, que a gente possa ajudar a melhoria das práticas no contexto da escola básica. Então, aqui, a Nayara já fez uma breve apresentação, mas eu vou compartilhar aqui para vocês a minha tela. Só quero que vocês confirmem, por favor, que estão vendo a minha tela. Está tudo ok aí? Podem sinalizar no chat ou mandar uma reaçãozinha aí. Tá ok, sim, Kiara. Tá Ok. ok. Tá, gente. Hoje a gente vai fazer um pouquinho da nossa conversa a partir da temática que nos foi sugerida, que é docência e inovação pedagógica. São dois temas importantes e que fazem parte da ementa do próprio curso, né, do bojo do próprio curso, pensar sobre o que é ser docente, pensar sobre o que é a docência
e o que pode ser considerado inovação e o que isso tem a ver e a relação entre esses dois elementos. Como a Nayara já bem pontuou, eu atualmente estou na coordenação da Unidade Acadêmica de Física e Matemática da Universidade Federal de Campina Grande. Eu sou professora desta unidade, desta universidade, mas eu sou pedagoga, né, formada com doutorado e mestrado em educação, e trabalho na área de políticas educacionais, formação de professores, avaliação da aprendizagem, planejamento, entre outros temas. Algumas das produções mais recentes, para que possa divulgar para vocês, nós publicamos junto ao grupo de pesquisa alguns e-books mais recentes, e eles estão disponíveis para vocês. Eu posso, inclusive, depois deixar aqui o link do meu site, vocês podem ter acesso aos e-books, caso queiram fazer leitura, entre outras publicações que vocês desejarem, tá? Então, alguns dos e-books em parceria com um grupo de pesquisa e com outros docentes e também alunos da graduação que participaram dessas publicações. Um pouquinho da nossa conversa de hoje, ela vai estar orientada a partir desse roteiro que vocês conseguem visualizar, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses dois temas, que é a docência e a inovação. Claro, não tendo interesse em esgotar esse tema, pensando primeiro em conhecer o grupo, eu vou trazer aqui alguns QR Code na tela, vocês poderão fazer a leitura para que vocês possam também interagir dentro dessa nossa conversa, e quando aparecer o QR Code, vocês vão responder uma perguntinha, tá? Então, o primeiro momento a gente vai se conhecer, eu quero saber um pouco mais sobre vocês. Em sequência, a gente vai conversar sobre o que é ser docente, o que é ser professor, né? Em seguida, a gente vai pensar juntos sobre o tema da inovação. Afinal, o que significa inovar? Né? E o que é inovação pedagógica? O que é que a gente entende por isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso juntos, e em seguida também pensar sobre criatividade, mentalidade criativa. Isso tem a ver com inovação, né? E aí a gente conclui com reflexões a partir desses temas que a gente foi discutindo. Esse é o nosso roteiro dessa manhã. Então, a partir de agora, vocês podem fazer a leitura do QR Code e vamos lá interagir para que a gente possa conhecer um pouco mais de vocês e também entender o que é que vocês fazem, quem são vocês. Podem fazer a leitura, tá? Todo mundo conseguir fazer a leitura, vai abrir um link para que vocês possam responder. Qualquer dúvida sobre o link que vocês vão responder, vocês podem perguntar pelo chat. Eu vou dar uma olhadinha no chat e ver se tem alguma dúvida. Ainda não. Todo mundo conseguindo responder? Eu vou trazer agora aqui a tela do... Yara, Oi. reduz um pouco só a velocidade, porque eu estou Tá recebendo bom. alguns pedidos de permissão, então muita gente ainda está entrando. Eu compartilhei o link, né? Não sei quem vai conseguir entrar. A gente dá algum minutinho, 5 minutinhos, para ver se quem quer entrar pode conseguir entrar. Tudo bem, gente. Para quem entrou agora, só retomando, eu vou reenviar aqui o código para vocês voltarem, e vocês vão responder esse QR Code, aí vocês fazem a leitura do QR Code, e vocês vão responder uma perguntinha para que a gente possa interagir aqui na apresentação. Eu vou parar um pouquinho a apresentação para poder compartilhar a tela também das respostas para vocês, tá? Deixa eu ver se está todo mundo conseguindo.
responder. Ah, gente, já tem gente respondendo aqui. Vamos ver agora. A pergunta é: me tornei docente por quê? Acho que vocês não conseguiram ler o QR Code, né? Eu vou colocar de novo, e aí vocês fazem a tentativa de novamente para responder, tá bom? Vou compartilhar o QR Code aqui, mas vocês também podem colocar. Vou copiar o link também, caso alguém não faça pelo QR Code, pode fazer pelo link, tá? O link que eu vou colocar no Meet, no chat do Meet. Vocês vão entrar nesse link e vão responder essa pergunta aí, tá? Pode ser via link, pode ser via QR Code. Para quem quiser fazer a leitura via QR Code, é só direcionar o celular aqui ou fazer a leitura por lá, pelo link que eu deixei no chat também. Acho que vocês vão conseguir via link. Vamos ver se está. Agora sim, o link está chegando, já temos uma resposta. Então, me tornei docente por quê? Porque é gratificante transmitir conhecimentos, aprender com os alunos e vivenciar experiências diferenciadas dentro da sala de aula. Muito interessante, gente. Eu não pedi para colocar os nomes, né, para que vocês não precisem se identificar, mas vocês vão se identificando aí e a gente vai conhecendo um pouco mais do porquê vocês se tornaram professores. Tinha o ideal de mudar a realidade que observava, mas alguém aqui respondeu: não conseguia ensinar as tarefas de casa das minhas filhas. Então, todo mundo tem um motivo para chegar a escolher a profissão docente. A gente consegue visualizar que são interesses divergentes, diferentes, na verdade, não divergentes, diferentes, mas que eles convergem para o intuito de transmitir conhecimentos, de educar para além de ensinar, né? A gente sabe que não é a mesma coisa, e ensinar é algo mais restrito, educar é bem mais amplo e faz parte também da tarefa dos pais, né, dos pais e responsáveis. Acredito no poder transformador da educação e quero compartilhar conhecimento, inspirar pessoas e contribuir para a formação de futuros profissionais. Me emocionei, viu, gente, com essa frase aqui, e, e eu também acredito na transformação com a educação e esse poder que a educação traz, né, um poder transformador. Gosto de ensinar e transmitir conhecimentos, amo estar conectado com os alunos e ter a dinâmica da sala de aula. Me tornei Kiara, docente. Oi? uma das estudantes, Suelen, levantou a mão e eu abri uma fila. Se você quiser dar o espaço nesse Tá, tá. momento. Eu vi que Suelen abriu, eu vou dar sim o espaço, Nayara, um pouquinho, mas eu queria só, inicialmente, viu, pessoal? Ler, eu sei que é um tema muito instigante e eu estou muito feliz que vocês estão aí animados respondendo e querem também falar. E a gente vai abrir esse espaço. Eu só queria primeiro compartilhar esses pensamentos que vocês já trouxeram aqui. Talvez não tenha como a gente ler todos, mas eu consiga mostrar todos. A gente já tem 10 respostas, e eu vou tentar resumir um pouco dessas ideias que estão sendo trazidas aqui, né? Sempre gostei da escola, me identifiquei com a profissão, experiência única. Então, deixa eu voltar aqui. Então, gente, a gente consegue visualizar que são muitas e diferentes perspectivas, mas todos estão aqui porque querem estar. Eu acho que isso é muito importante a gente pontuar.
Vocês são professores e professoras porque querem ser professores. Né? Num país em que a gente tem a docência ainda como uma via de escape para muitas outras profissões, e se identificar enquanto professor é muito importante. E isso é importante porque a gente tem que se reconhecer enquanto profissional, isso é muito importante também porque a gente precisa valorizar a nossa profissão. Deixa eu dar uma olhadinha em quem levantou a mão. Aqui tem só Suelen, não sei se mais alguém tinha levantado e depois saiu, eu vou dar o espaço para a Suelen. Gente, eu peço só que a gente faça uma fala breve, porque a gente tem muita coisa, eu trouxe um bocado de coisa para conversar com vocês, e eu quero isso mesmo, essa movimentação. Suelen? Olá, bom dia. Pode Está falar. conseguindo? Sim. Pronto. Esse tópico inicial, né? Primeiramente, boas-vindas a todos. E estou muito feliz de poder participar, né, dessa pós-graduação. E diante da pergunta inicial, né? Acho um fato importante, né? Da questão de me tornei docente, né? Ele embarga várias temáticas, né? Uma delas é transformar um mundo melhor, né? Então, transformando um mundo melhor, a gente vai contribuir para uma formação e desenvolvimento dos alunos, né? A gente vai aprender constantemente, a gente vai descobrir novas ferramentas de aprendizagem. Dentro das ferramentas de aprendizagem, a gente vai trocar ideias, né? E marcar a vida dos alunos, né? Ou seja, mudar a vida de muitos estudantes. Né? Então, isso é muito importante, né? Espero que os demais colegas se segurem nessa oportunidade, né, de transformar, né? E eu acredito que essa pós-graduação será de grande valia para aqueles que decidirem realmente fazer uma pós-graduação, não só uma titulação, né? Só isso, obrigada. Obrigada, Suelen. Eu acho que transforma a vida dos alunos e a nossa também. A gente não é mais... só peço para fecharem o microfone quando não está falando, para não dar microfonia, tá, gente? Suelen, por favor, fecha o microfone. Eu acho que isso é muito importante. A transformação, ela não é unidirecional. Ela é dos lados, né? A gente tem transformação tanto na nossa vida como na vida dos estudantes. Suelen, por favor, feche o microfone, porque está dando um barulhinho aqui, eu acho que está atrapalhando o som para usar. Isso, obrigada. Gente, continuando, a gente vai avançar aqui e vamos continuar essa conversa trazendo alguns pensamentos, né? Algumas pessoas ajudam a gente a pensar sobre a profissão docente, pensar sobre o que é essa valorização. Então, a gente vai continuar essa conversa com alguns autores que ajudam esse nosso pensar, ok? Então, aqui a gente tem a Romanovski, ela traz algumas reflexões e diz assim para a gente: para o exercício profissional, pressupõe-se uma formação, o saber provido do conhecimento científico. O professor, ele completa sua formação com o conhecimento que advém da prática. A profissionalização, ela é um processo permanente de construção e não se restringe à aquisição, é uma conduta. Na definição, né, de uma profissão, o saber profissional, ele necessita da aprovação do sujeito a que se direciona a ação realizada. Então, a gente primeiro perceber que há uma discussão muito forte sobre o que é ser professor e que é uma profissão, né, que nós somos profissionais, bem como os demais, e enquanto profissionais, existe um conjunto de atributos que conformam essa profissão, um conjunto de atributos que caracterizam
o ser professor enquanto profissional. Eu me coloco nessa posição de advogar pelo profissional professor. Nós não somos uma subprofissão, nós não somos uma vocação, nós somos profissionais. E como profissionais, é claro, existe a identificação, mas existe a formação. A formação, ela é plural, então a gente vai ser formado para ser professor, enquanto a gente ainda é aluno, porque tudo que a gente passa enquanto aluno, ele vai influenciar também na forma como a gente se coloca enquanto professor, porque muitos dos nossos professores, quando nós estávamos na educação básica, nos influenciaram a como a gente vai ser enquanto professor. Mas também, quando a gente entra na formação inicial, não só a aquisição dos conhecimentos teórico-práticos que a gente tem dentro da formação, mas também a forma como a gente vai conduzir atividades, se envolver em experiências, as relações com os nossos colegas, com os nossos professores, tudo isso nos forma, né, enquanto profissionais. Então, a formação do professor, ela não ocorre em apenas um espaço. A formação do professor, ela não ocorre apenas em um ambiente, em um momento. Ela é permanente e ela é plural, certo? Então, a gente se forma professor enquanto é aluno, aluno da educação básica, aluno da formação de professores, enquanto profissional, que a gente vai continuar se formando, seja através de momentos de pós-graduação que a gente se envolve, seja através de momentos de formação continuada que são feitos através das secretarias de educação, através da própria escola, quando faz semana pedagógica, quando a gente vai participar de eventos, de congressos, seminários, então tudo isso é formação. Então, a formação, ele é um processo permanente. Então, a gente vai pensar aqui que a docência, ela requer uma formação profissional para o seu exercício, e é por isso que a gente precisa lutar para que as pessoas que estejam, enquanto professores, eles sejam capacitados para tal, isso faz parte da nossa valorização profissional, precisa de conhecimentos específicos para exercer, não é qualquer um ou qualquer profissional que não se adequou na sua função que vai assumir o professor como já foi outrora, na história da educação ela mostra, né, que a gente, em diversos momentos, advogados, outros profissionais vieram ocupar espaços abertos dentro da profissão docente, e isso não aceitamos mais. Acho que a gente precisa ser enfático e dizer, nós somos profissionais, nós temos uma identidade, nós vamos consolidar essa identidade, nós passamos por um processo de profissionalização, e isso não é permitido para nenhum outro profissional, certo? Então, a gente também não pode permitir para a formação docente. Então, essa formação, ela vai implicar na qualidade tanto da formação dos nossos profissionais, e essa qualidade da formação, ela também vai implicar na qualidade da formação oferecida para os estudantes na escola básica. E isso é muito importante, certo? É muito importante que a gente deixe isso claro. Não é qualquer um que pode fazer nosso trabalho. Nosso trabalho não é menos, nosso trabalho não é simples. Ele, na verdade, ele é muito complexo. Nós lidamos com vidas e pessoas diferentes, e no contexto que a gente vive atualmente, né, no contexto da pós-modernidade, isso se acentua. Então, a gente pode ver na imagem que a docência ela está aí permeada de vários elementos, não é? São saberes plurais. Se vocês forem observar o chamado Tardif, ele traz, entre outros, né? Ele é dois, que fala sobre os saberes que a gente mobiliza para ser professor. Então, a gente tem saberes que são construídos quando a gente é aluno, na formação inicial, saberes que são construídos na prática do dia a dia enquanto professor. É por isso que a gente não pode dizer, nossa, eu aprendi isso, cheguei na escola, mudei toda a minha concepção. A gente diz muito isso, né? E a gente critica muito isso. Mas a gente lida com relações interpessoais, pessoas e contextos que eles mudam cotidianamente. Então, a gente está sempre sendo desafiado
a buscar novas soluções. Por isso, a ideia da inovação, ela também é muito importante. Então, saberes plurais, que principalmente o saber da prática, enquanto Tardif, né, ele explica isso para a gente, a prática, ela é central na conformação dos nossos saberes para lecionar. A gente tem ela enquanto centralidade, porque a partir da prática a gente reconstrói os saberes que a gente construiu nos programas de formação. Por isso que a experiência ela é tão importante para a construção do saber da docência. Além disso, a gente precisa se reconhecer enquanto profissional intelectual que produz conhecimento. Não só estão na academia os intelectuais, a gente acha, enquanto já estive na escola básica, sei que às vezes a gente acha que os intelectuais estão lá na academia. Não estão apenas na academia. Na escola, nós temos muitos profissionais que precisam reconhecer seu potencial e que esse potencial de produzir conhecimento, conhecimento esse que vai ter ancoragem na prática, na sua vivência da sala de aula. Então, mobilizar teorias para analisar as suas vivências, esse é um conhecimento bastante valorizado. Então, acho que a gente precisa valorizar também enquanto profissionais. Eu digo valorizado por fora. Outras pessoas estão valorizando muito, chamam isso, inclusive, de evidências para trazer as políticas, né, educacionais a partir das evidências. E as evidências são nada mais do que nossas vivências analisadas à luz de teorias, né? Então, isso vocês têm potencial para fazê-lo. Nós também temos uma característica específica que é um profissional que é regulado pelo Estado. Nós somos um coletivo de profissionais que, diferente de outras profissões, ela é regulada pelo Estado. Então, o Estado, enquanto nação, regula a docência enquanto profissão. Todos os documentos que orientam nossa prática, a legislação, ela não passa por um conselho de classe, porque nós não temos exatamente o conselho de classe, nós temos sindicatos, né, de professores da educação básica, da educação superior, mas nós não temos o conselho de classe, então esse coletivo, ele é regulado pelo Estado, enquanto política. E também a docência, ela vai além da sala de aula tradicional. Eu acho que com a pandemia, nós tivemos isso, se a gente já não percebia, nós tivemos isso mais forte, né? A sala de aula, ela extrapola o que a gente acha que é sala de aula. Ela se expande, ela vai além das quatro paredes da sala de aula tradicional e passa a ser muito mais que isso, passa a ser entre muros do online, do virtual, a gente tem muito mais do que é ser docente. Então, mais uma vez, a gente vai ter uma interação, gente. Eu vou colocar o link para vocês, porque eu percebi que o QR Code nem sempre está dando certo, então vocês vão poder responder aqui. Eu vou compartilhar aqui o link para vocês, aí vocês podem responder no chat, certo? Então, podem responder, gente, mais esse link, que é a mesma coisa do QR Code que está na tela, vocês conseguem responder e a gente vai compartilhar um pouco dessas experiências. Eu só vou pedir para se segurarem um pouco, porque às vezes a gente vai ter interesse de falar, falar, falar. Eu sou assim também, né? Vocês já perceberam, eu falo muito. Mas a gente expressa um pouquinho também na escrita para que a gente possa dar a oportunidade de ouvir mais vozes, ok? Então, eu vou aqui compartilhar as respostas para vocês, as respostas dessa perguntinha que eu passei para vocês, que vocês já estão respondendo. Deixa eu ver se eu compartilhei errado. Deixa eu ver aqui. A pergunta é: eu penso ser docente é? Apareceu essa para vocês?
Vou colocar o link de novo, tá? Ó, o link agora acho que está correto. Tentem de novo. Já temos respostas aqui, então vou apresentar para vocês. Nós vamos fazer aqui um word cloud, que é uma nuvem de palavras nas quais vocês vão colocando as respostas de vocês e as ideias centrais mais colocadas, elas vão ficando no meio da imagem. Então, vocês vão conseguir visualizar aí todas as palavras que estão sendo citadas pelos colegas e as principais, elas ou as mais citadas, elas vão sendo fixadas no meio da imagem. Então, na imagem, vocês conseguem visualizar que um dos elementos principais é desafiador, né? Então, realmente, ser docente é muito desafiador, principalmente num contexto diverso e que a gente precisa trabalhar atualmente. Diverso por ter diferentes perspectivas, opiniões, pessoas, ter ideias diferentes, né, contextos diferentes. Então, por isso que eu percebo que o desafiador é muito central nas respostas. Mas a gente tem outras palavras agora entrando como centrais, ensinar e aprender, eu acredito que seria para todos, né? Ter empatia, realmente, gente, ter empatia é um elemento muito importante. Os ambientes, a perspectiva do professor enquanto mediador, enquanto orientador, enquanto facilitador, que todos refletem a mesma perspectiva de que o professor ele contribui na formação, ele é essencial, mas que a perspectiva dos alunos também de sua autonomia, nessa participação ativa na construção do seu conhecimento, ele também é importante. Então, a gente tem aí ser um aprendiz, formar cidadãos, a questão do espaço, do ambiente e da empatia está aparecendo bastante, né, gente? Nós temos 8 respostas aqui, e ter empatia agora é o central das nossas respostas. Acho que a gente pode avançar, certo? Mas depois eu vou até deixar esses links dessas respostas disponíveis no final, quando todo mundo responder, porque aí vocês conseguem ver o geral do que foi respondido aqui. Voltando para nossa conversa, a gente tem alguns atributos da profissão, né? O autor chamado Vygotsky, que é francês, vai fazer uma análise sobre as profissões, não exatamente somente pensando na profissão docente, mas pensando no que é uma profissão. Uma profissão é alguém que precisa ter, né, a profissão, ela precisa ter 4 atributos. Ele resume em 4 atributos. Os 4 atributos são, isso qualquer profissão, tá, gente? Uma base de conhecimentos, então, gerais e específicos, a gente tem, por exemplo, nós, pedagogos, eu sou pedagoga, temos um conhecimento específico da organização da escola, da coordenação pedagógica, em termos de legislação, de didática, enfim, são elementos específicos da profissão, né, de professor, mas também atua com a educação infantil, com a educação de jovens e adultos, com formação profissional, então, é bem amplo. Mas nós também temos professores que são formados nas licenciaturas específicas. Então, se a gente for pensar na base de conhecimento geral e específico, qual seria a nossa base de conhecimento geral enquanto professor? Conhecimento didático pedagógico. E qual é o conhecimento específico? O conhecimento específico da área em que você atua. Por exemplo, alguém formado na área de matemática vai ter conhecimentos específicos da matemática e vai ter conhecimentos específicos da área de pedagogia, né, de didática, planejamento, avaliação, que é comum para qualquer professor. Então, qualquer professor
qualquer professor específico precisa ter essa base geral e também sua base específica. Como um outro atributo, nós temos preocupação em servir o interesse geral. Então, a gente especialmente os professores que trabalham em instituições públicas, são servidores públicos. Nós servimos a interesses que não são apenas os nossos, são de quem faz as políticas, que está regulando o nosso papel, da população, né, que é a educação com poder compartilhado. Em terceiro lugar, nós temos um código de ética. Não dá para a gente pensar numa profissão sem um código de ética. E, por fim, retribuição de honorários, né? A gente não faz nada por amor. A gente pode fazer com amor, eu acho que a gente deve fazer com amor. Mas, por amor, eu acho que a gente precisa desconstruir essa visão. Nós precisamos reconhecer que a valorização profissional também passa por valorização salarial, né? De condições de trabalho e de remuneração, certo? Tem uma retribuição de honorários. Além disso, nós temos também características, ali são atributos da profissão, mas o Roldão vai além e ainda fala das características da profissionalidade, que também a gente pode resumir em 4 características. Nós temos o reconhecimento social, né? E esse reconhecimento social, especificamente do professor, ele é muito importante. Nós temos muito saudosismo quando alguns falam sobre o papel que o professor exercia há um tempo atrás. Sempre na história da educação nós temos uma pontuação de que nós éramos mais importantes. Eu não sei aonde a gente viu que nós éramos mais importantes. Porque na história da educação nós nunca tivemos um reconhecimento social de políticas tão válido assim, para que a gente pudesse dizer que hoje a gente é menos reconhecido. Talvez a gente tivesse uma visão de medo do professor, e aí isso talvez, ou então a construção do pensamento social nos guiou a pensar assim. Porém, esse reconhecimento social, ele vai passar através de uma política de valorização docente, né? Mas também que as pessoas, que a sociedade como um todo, ela valorize, reconheça o valor desse profissional docente. E não reconheça apenas com discursos, tá bom, gente? O reconhecimento social não é só dizer, sim, precisamos de professores, mas sim, precisamos de professores e vamos fazer políticas que correspondam a esse nosso discurso. Então, reconhecimento social não é só dizer que a gente é importante. Isso é falácia. Segundo, a gente tem o saber específico da atividade, o que caracteriza que nem todo mundo pode fazer nossa função, não podemos trazer um advogado para ensinar história, só porque ele geralmente sabe bem de história, né? Mas não, se o profissional, o advogado, nós não podemos fazer a função dele, ele também não poderá fazer a nossa. Nós temos ainda uma abertura legal para isso, mas nós já avançamos nesse sentido. Terceiro, o poder de decisão. A gente sabe que nossa autonomia enquanto profissional, ela ainda é limitada. Mas nós, na verdade, todos os profissionais têm uma certa regulação nessa autonomia. Mas nós temos que ter poder de decisão enquanto categoria. Por fim, pertence a um corpo coletivo. Então, essa é uma outra característica para identificar a profissionalidade, né? Nós pertencemos a um corpo, a um grupo, um coletivo, seja eles caracterizado como professores em geral, seja ele ensino superior, educação básica, ou grupo de área específica, etc. Vamos, então, pensar agora nessa relação da docência com a inovação. E, para isso, a gente vai também responder mais um link, e eu vou postar para vocês o link, certo? Para que vocês possam pensar. A gente ainda tem mais 2...
Mas esse mais um link, tá? Não se canse, vocês não vão ficar respondendo tanto assim. Vou colocar para vocês responderem mais o link. Tá no chat. Deixa eu ver se foi o mesmo. Vocês podem usar também o código que eu vou deixar aqui no chat para responder a próxima. Pensando sobre inovação. Deixa eu ver se vocês já estão respondendo. Ok, sim. Então, a gente consegue visualizar, vou criar aqui, o que é inovação. Então, a gente já viu que é complexo falar sobre ser professor, ser docente, né? A docência, já concordamos aqui que docente é um profissional, mas esse profissional, ele também é requerido, principalmente no contexto atual, a pensar que seu trabalho ele precisa constantemente mudar, né? Inovar. Então, o que seria inovação nesse contexto? O que é que vocês pensam sobre inovação? Está chegando aqui as respostas e a gente pode ver que o que vocês pensam, que é fazer o que podemos com o recurso que temos. Interessante, viu, gente? Não sei se fazer o que podemos com o recurso que temos é inovar. Pode ser que sim, né? Mas a gente vai pensar se realmente vai ser. Aí outra pessoa disse assim, é sair do tradicional, fazer diferente. Sim, concordo. Quando a gente faz diferente, sim, a gente está inovando. É um desafio diário, verdade, é um desafio diário. Outra pessoa colocou aqui que é usar as tecnologias a favor da educação. Então, já faz a relação entre inovar e tecnologia. Inovação, ela vai além da tecnologia e envolve capacidade de repensar processos, criar soluções criativas e melhorar o que já existe. Ok? É estar ciente de que educar vai além das quatro paredes de uma sala de aula, o uso do livro didático ou de uma lousa. A inovação, ela não é apenas uma questão de tecnologia, interessante, mas de transformar a forma de ensinar para que ela seja mais conectada com o mundo atual. Gente, isso é importante, porque realmente a inovação, ela não é só o uso da tecnologia. Apesar de que a gente vive num contexto tecnológico e que a tecnologia, ela acaba sendo parte da inovação em diversos contextos, mas só usar a tecnologia não garante que a gente está inovando. É criar algo novo, tornar melhor o que já existe. Ser docente é impulsionar a inovação, desafiando o convencional, instigando a curiosidade e preparando mentes para um futuro em constante transformação. Vamos agora ver um pouquinho, que eu acho que teve gente falando aqui no chat, não é? Não sei se alguém levantou a mão, mas Joab colocou que creio que seja, professora, fazer o que podemos, muitos têm e não têm, e não fazem. Eu vou dizer por que eu disse que pode ser e não ser, Joab. É porque é o seguinte, quando a gente fala em inovar, quer dizer que a gente vai fazer algo diferente do que a gente costuma fazer. Não precisa ser uma coisa tecnológica ou altamente inovadora, que ninguém nunca fez no Brasil. Não é bem assim. Quando a gente, por exemplo, compartilha experiências, e eu estou em uma escola que é algo muito simples, às vezes é uma atividade muito simples, mas que na minha escola ninguém nunca fez. Isso seria inovador, porque é novo. Pode ser que em outro lugar já seja uma tarefa, né, que a gente chama batida, que é uma tarefa que já é costumeira, que a gente já utiliza, já faz muito. Então, naquela escola,
Não é inovador. Mas se na minha escola, e eu posso estar fazendo o que você está dizendo, fazer o que podemos, mas é algo que nunca ninguém fez ali, mas não pensou em fazer e você está fazendo, mas é o que você pode fazer, porque às vezes a gente critica o simples, mas o simples às vezes não foi feito ainda. E então é inovador, tá, gente? Não precisa ser algo muito diferente, é algo que ainda não foi feito. Então a gente pode dizer sim que seria inovador. O fato de sair da inércia com recursos disponíveis já é inovar. Concordo, Joab, concordo. Quando a gente sempre está fazendo a mesma coisa, isso não é inovar. Mas quando a gente usa até os recursos que a gente já dispõe e faz algo diferente e simples, né, já é inovar, certo? Então é isso mesmo. A gente agora vai pensar para além dessas respostas e vamos avançando um pouco mais nessa nossa conversa para ampliar esse repertório aqui sobre inovação, certo? Então, vamos pensar aqui, já que vocês já trouxeram, eu trouxe algumas perguntas, algumas frases, para a gente poder refletir mais a partir disso. Inovação pedagógica. Então, o que é algo novo? Né? Às vezes é fazer algo que a gente já faz, mas com um ingrediente diferente. Imagine que eu vou fazer um bolo, mas eu sempre faço bolo de laranja. Mas hoje eu disse que eu ia colocar cacau no meu bolo, misturar com a laranja. Vamos ver se vai dar certo. O bolo é o mesmo, mas coloquei um ingrediente novo. Então, isso é inovador. Aqui na minha casa, nunca tinha feito assim. Só coloquei uma pitada diferente de algo novo. E isso já fez algo ser inovador. Então, a gente precisa pensar o que é que a gente acha que é novo e o que a gente está caracterizando como se fosse algo muito longe que a gente possa fazer, né? Então, vamos pensar mais algumas perguntas. Como é que se dá essa inovação pedagógica? Ah, é muito difícil. Kiara, não dá para fazer, isso é uma coisa muito longe da realidade, a gente não vai fazer. Por quê? Às vezes a gente está colocando dificuldade porque parece que é longe demais. E como eu falei do exemplo do bolo, apenas o ingrediente já transformou. Então, vamos começar com pequenos passos, né? Como é que a gente vai começar a inovar? Com pequenas coisas, com coisas simples. E a partir do que Joab já falou, eu acho que é interessante a gente pensar com o que a gente tem, construir a partir do que a gente tem. Então, vamos pensar, criar, adaptar ou readaptar técnicas ou tecnologias. Sim, a tecnologia faz parte da inovação, mas não está apenas limitada a ela. Porque a gente pode estar usando uma tecnologia e não está sendo nem um pouco inovador, né? Sei lá, eu vou usar um recurso tecnológico, mas é para fazer uma coisa que eu já faço sempre, dar aula expositiva. Então, pronto, não é inovador. Ah, eu estou usando ultramoderna, tela de um TOT, lá, e lá. Mas está fazendo o que com isso? Ah, estou dando aula expositiva. Acabou-se. É inovador? Não sei. Acho que não. Então, vamos pensar para além de fazer, só porque a gente está usando a tecnologia, não quer dizer que está sendo inovadora. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Pensar também na inovação que ela pressupõe a preparação dos estudantes para o desafio do mundo real. Hoje a gente pode até dizer que não quer fazer algumas coisas, mas que a gente vai precisar delas, né? O mundo real chama não só os nossos estudantes, mas a nós mesmos, professores e professoras, para mudar nossas práticas. Não dá mais para a gente fazer só a mesma coisa que a gente fazia há 20 anos atrás. Infelizmente ou felizmente, não dá. Pensando na promoção da criatividade no pensamento crítico. A inovação, ela pressupõe criatividade e pensamento crítico. E até para fazer com que a gente tem, a criatividade ela é super importante. Formar cidadãos mais críticos, reflexivos, engajados e capacitados. Então, é uma formação cidadã. Pensando na inovação, a gente está pensando na formação cidadã que a gente tanto busca. Então, vamos pensar também aqui em alguns exemplos de inovação pedagógica. Quais são os exemplos que a gente pode dar aqui
que vocês acham que poderia ser exemplo de inovação pedagógica? Ah, já tem gente respondendo aqui. Acho que o link já funcionou, né, gente? O mesmo link já deu certo. Aí. Vou compartilhando aqui, vou colocar de novo, mas já vi que tem gente respondendo com o mesmo link, que agora vocês vão visualizar alguns exemplos de inovação pedagógica. E vamos pensar juntos, certo? Aulas gamificadas. Eu gosto muito da ideia da gamificação também. Sala de aula invertida, metodologias ativas, né? Tá chegando mais respostas aí, mas vamos pensar a partir do que já foi colocado. Eu acho que o termo metodologia ativa, ela é um termo que já vai resumir um bocado disso tudo que a gente está falando. As metodologias ativas envolvem aulas gamificadas, a sala de aula invertida, algumas técnicas de trabalho em grupo. Então, a gente vai pensar que a inovação, ela passa por práticas diferentes, né? Para que a gente também possa colocar o aluno enquanto protagonista, a autonomia do pensar. Né? O professor agora não é mais aquele que domina tudo sozinho, ele está ali, né, mediando toda a ação educativa, mas deixando também que os alunos construam seu conhecimento na relação com os colegas, na relação com o professor, dando espaço para que eles possam também serem autônomos para pensar, mas não é deixar livremente, tá, gente? Cuidado com a perspectiva de vamos deixar solto, vai deixar solto. A gente tem uma orientação, a gente tem uma supervisão, às vezes mais direta, às vezes mais livre, mais com um acompanhamento, mas a gente sempre está fazendo essa mediação. Então, a gente tem interação com o conteúdo, mudança de ambiente, criação de memes. Gente, os memes, eles são muito divertidos e a gente pode, sim, usá-los. Nossos estudantes, eles são muito criativos, e eu acho que isso é muito legal. A produção de vídeo curto, as curta-metragens, produção de vídeo é muito interessante. A ideia do protagonismo, vocês colocaram, ensino socioemocional, uso de jogos. Acho que a gente usar jogo talvez não seja algo que a gente possa dizer que está criando agora, porque o jogo ele sempre permeou nossas práticas. Mas a forma como a gente vai lidar com o jogo, vai propor o jogo, isso é inovar, tá? A gente usa um jogo de uma forma, a gente traz ele de forma diferente, isso é inovar, ok? Então, são formas de a gente pensar em inovação. Ótimo. O debate, o compartilhar ideias, a troca de ideias que é representada pelo debate, mas podem ter outros elementos que não apenas o debate que vai estar fazendo a troca de ideias, e isso também é muito importante, e eu considero também como inovador. Em sequência, a gente vai pensar aqui. Não sei, Nayara, se eu estou extrapolando o tempo que me deu, eu vou avançar um pouco mais rápido, mas são muitas coisas, e aí a gente depois pode voltar a conversar sobre isso, mas eu trouxe algumas falinhas para a gente poder pensar junto sobre inovação a partir de alguns autores. Cardoso diz que a inovação é uma mudança deliberada e conscientemente assumida, visando uma melhoria da ação educativa. A inovação, ela não é uma simples renovação, pois implica uma ruptura com a situação vigente, mesmo que seja temporária e parcial. Inovar faz supor trazer a realidade educativa efetivamente novo, ao invés de renovar, que implica fazer departamento de educação aparecer algo sob um aspecto novo, não modificando o essencial. Então, a gente vai pensar que é algo novo, mas que muda a essência, né? A inovação ela tem que mudar o que é substancial daquela prática. Carbonell fala que intervenções, decisões e processos com certo grau
de intencionalidade e sistematização que tratam modificar atitudes, ideias, cultura, conteúdo, modelo, prática pedagógica e, por sua vez, introduzir em linha renovadora novos projetos educacionais, programas, materiais curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelo didático, outra forma de organizar e gerir o currículo, escola, dinâmica de classe, então, fazendo alterações. Por exemplo, eu nunca trabalhei em grupo na minha sala. Hoje eu vou propor um trabalho em grupo. Pode ser, então vai ser inovador. A gente vai ter aqui também outro pensamento sobre inovação, que é podemos considerar a inovação e a educação como a tentativa de criação de respostas novas aos desafios oriundos das necessidades de adequar os sistemas educativos, né? A sociedade da informação e do conhecimento. As TICs estão entre essa parte da inovação. A partir da análise e reflexão envolvidas no processo, nas esferas administrativas e pedagógicas, dos diferentes níveis e modalidades de ensino, verificando avaliativamente as efetivas contribuições que tais inovações podem oferecer para enfrentar os desafios e produzir as respostas esperadas. Nós também temos que Bernon aqui, que fala que requer novas e velhas concepções e uma nova cultura profissional, que é forjada nos valores de colaboração, progresso social, transformação educativa e também social. Alguns autores, a exemplo de Catani, falam que a inovação ela pode ser definida como a introdução de algo novo. A gente já falou sobre isso, né, que provoca modificação na forma de realizar as atividades, né, determinados contextos. A mudança, né, as mudanças que caracterizam a inovação, elas são específicas para diferentes campos, tais como tecnológico, social, organizacional e educacional. Aí eu trouxe para vocês, para a gente poder pensar junto, algumas personalidades consideradas criativas. Eu sei que eu estou encaminhando já, gente, a gente vai só, eu vou só pormenorizar aqui um pouco mais, mas vou deixar para um fiozinho de curiosidade para vocês buscarem e pesquisarem mais sobre isso. O Paulo Freire, não é, que a gente vai ter aí ele revolucionando a partir da ideia da educação libertadora, e porque se baseava na ideia do diálogo e da consciência crítica. É importante a gente dizer que as pessoas consideradas criativas, elas são pessoas que trouxeram algo novo, que desafiava os padrões, então, que mudava os contextos, né? Então, a gente vai ter estratégias diferentes aí, pensando no que seria o elemento da criatividade e inovação desses profissionais. O Sugata Mitra, ele é considerado, nesse contexto também, a partir do experimento que ele fez, que é o Hole in the Wall, né, o buraco na parede, que mostrou como crianças a ideia da aprendizagem autônoma a partir do uso da tecnologia. Só dando uma resumida, para instigar vocês a buscarem sobre ele, a ideia, ele fez um experimento em Nova Delhi, e ele trouxe o uso do computador para crianças que não sabiam usar do computador e da internet, deixou lá, sem orientação, sem professor, sem nenhum adulto para orientar, num buraco na parede, lá no contexto, e ele conseguiu perceber que elas aprenderam a usar e a pesquisar na internet, e ainda utilizando a colaboração, né? Uns ajudavam os outros, os que iam aprendendo faziam a troca do conhecimento com as outras crianças. Então, ele vai trazer a ideia do aprendizado autônomo, da colaboração, né? Dessa ideia de suporte emocional. Depois ele vai expandir esse experimento para o Camboja, para a África, e ele amplia com a ideia do suporte emocional, de uma orientação para a motivação, para o interesse de aprender, e aí a gente precisa de um mediador.
E ele trouxe depois uma abordagem chamada SOL, que é Self-Organization Learning Environment, que é a ideia de um ambiente auto-organizado para aprendizagem, né? Que você possa trabalhar junto com a tecnologia essa aprendizagem autônoma. Depois a gente tem outro exemplo de personalidade criativa com a ideia, com o John Haidt, né? Um pesquisador que ele fez análise de 800 meta-estudos para desenvolver uma teoria que é o Visible Learning. No Visible Learning, só dando uma pincelada para vocês terem interesse de pesquisar, a ideia de enxergar sobre a perspectiva do aluno, a aprendizagem sobre a perspectiva do aluno. E aí ele fez uma quantificação, ele fez métricas, né, com esses meta-estudos, e categorizou estratégias de aprendizagem em 3 níveis: as de maior impacto, alto impacto, médio impacto e baixo impacto. Só dando algumas ideias de estratégias que ele considera como alto impacto, é a ideia do feedback formativo, né? E do ensino direto estruturado, quando o professor tem objetivos claros e guia na explicação os alunos, além de dar esse feedback, né, para o aluno sobre as suas respostas. Como acho que é interessante pontuar, a estratégia de médio impacto ficou o dever de casa para o ensino médio, mas para o ensino fundamental, o dever de casa é baixo impacto. Só para vocês terem interesse. Tem muitos outros elementos que eu não vou apontar aqui, não, a gente não tem tempo para isso, mas deixa aqui a ideia, né? Deixa vocês vão buscar, pesquisar sobre isso, certo, gente? Alguns pilares, pensando aqui na aplicação de estratégias criativas, é pensar na criação de situação desafiadora, proposição de ideias criativas, estabelecer um clima positivo, de valorização das singularidades, também a capacidade de trabalhar em grupo, do espírito colaborativo e, claro, planejamento e reflexões a partir de objetivos bem estabelecidos. A prática ativa e criativa, ela está relacionada, né, a uma docência multimodal, ou seja, a diversificação dos meios de trabalho, das estratégias de ensino, a aprendizagem ativo, né, o aprendizado ativo dos alunos, também o uso de tecnologias faz parte, e a criação de espaços inteligentes para aprendizagem e a diversificação também na avaliação, certo? Não dá para mudar as estratégias e a avaliação elas continuarem como estão. Então, para a gente poder finalizar, eu queria deixar a mensagem que a gente seja assim, docentes que dialogam, para não ser assim, docentes que brigam e geram no estresse no ambiente de trabalho. Que a gente possa ser assim, colaborativo, para não ser assim, fogo no parquinho, né, gente? Destrutivo, cuidado. Também a gente pode influenciar para ser criativo, é claro, e não permanecer ancorado no passado. Em fins de não concluir, que eu espero que a partir disso eu tenha incentivado a vocês pesquisarem, que eu acho que é importante para um professor, eu desejo que essas reflexões de hoje elas possam incomodar a todos, que esse desconforto ele gera transformação, gera reflexão, a reflexão ela vai gerar essa mudança, e a mudança ela precisa acontecer, ela é significativa para a gente construir uma qualidade, né? Então, que a gente possa ser a mudança que nós queremos no mundo. E obrigada, gente. Nayara, fique à vontade.